Olá pessoal, eu sou o professor Leandro, da Rede Municipal de Ensino, e antes de iniciar a nossa aula, então vamos ao nosso processo aqui de higienização. Bom, então, dando início à nossa aula, nós vamos falar sobre imagem e globalização. Primeiro, então, falando dos objetivos da nossa aula. O primeiro, proporcionar a compreensão do fenômeno da globalização e fragmentação do espaço geográfico por meio da utilização de imagens, conceitos e fatos históricos. Depois, auxiliar para a leitura e interpretação das informações espaço-temporais, territorialidades, territorialização, desterritorialização e regionalizações do espaço global. E facilitar a compreensão do lugar de vivência no contexto da globalização, por meio das imagens representativas da realidade que nos cerca. Então vamos lá para a gente dar início à nossa aula. Primeiro de tudo, então, vamos entender melhor o que é esse chamado fenômeno da globalização, né? Então, segundo um dos autores que trabalha com essa temática, refere-se à tendência na homogeneização de usos e costumes com a predominância de meios de comunicação que podem inibir qualquer reação ou crítica individualizada distante da padronização imposta. O que significa isso, essa palavra difícil, homogeneização? Quando a gente fala disso, a gente está falando de um processo que, de certa forma, padroniza hábitos e costumes, ou seja, elementos da nossa cultura, que são difundidos por esses chamados meios de comunicação. E uma vez que esses meios de comunicação, então, eles difundem essas informações para diversos outros pontos, que não aquele de origem, de onde essa informação, essa cultura foi originada, ele vai, então, de certa forma, inibir também uma reação crítica dos indivíduos. E aí, então, a gente tem um processo que ele vai meio que tomando conta das nossas relações, sem, às vezes, que a gente perceba essa relação, esse processo. Também é importante a gente compreender esse outro fenômeno chamado de mundialização, que, por sua vez, está mais relacionado diretamente à questão econômica. Então, observem, aquilo que se refere basicamente à tendência de expansão das relações capitalistas de produção e sua capacidade de tentar impô-las em todos os lugares do mundo. Então, quando a gente fala de mundialização especificamente, a gente está falando mais detidamente do aspecto econômico, das relações capitalistas de produção. E nós já vamos entender daqui a pouco um pouquinho melhor aí o que é esse capitalismo, comparando ele com um outro sistema político-econômico que é o socialismo. Mas então, não se esqueçam disso, a globalização ela é mais ampla, porque ela vai considerar também aspectos culturais, sociais, políticos. Então, é um movimento, um processo muito mais amplo do que o da mundialização. E aí, então, a gente percebe, dentro de todo esse contexto, que a noção de territorialidade é posta em xeque e não falta quem fale em desterritorialização. E aí, nós vamos entender esse processo um pouquinho melhor ao longo da aula. Vamos, primeiro aqui, lembrar alguns fatos históricos importantes, partindo principalmente aí das fases do sistema capitalista, de como que ele surgiu, como que ele se desenvolveu, para a gente entender, então, melhor a chamada globalização. Então, na primeira fase, do capitalismo, que vai ali do século XV até o século XVIII, que é chamada de capitalismo concorrencial ou mercantil, a gente tem, então, um processo que se origina na Europa, onde predominava um outro modo de produção, que era o modo de produção feudal, em que as relações elas eram muito mais limitadas ao contexto do feudo, do condado. Então, a maior parte das relações sociais, políticas e econômicas se dava no âmbito desse espaço mais restrito. E aí, então, a gente tem um processo associado que é a expansão marítima e comercial. Essa expansão é só recordar das chamadas grandes navegações, Então, um elemento muito importante que a gente observa aqui, que vai contribuir para o que a gente chama de globalização hoje,
é justamente o desenvolvimento de tecnologias que proporcionaram aos europeus naquele momento acessar territórios antes inacessíveis ou muito difíceis de serem alcançados devido à tecnologia que eles tinham até aquele momento disponível. E aí então as grandes navegações proporcionam, né, dentro do contexto ali do surgimento do capitalismo, essa expansão marítima e comercial. Aí então a gente vai para a segunda fase, que vai desde o século XVIII até o século XIX, que a gente tem ali a ocorrência da chamada Revolução Industrial. E foi uma revolução porque ela alterou em grandes proporções a escala e o ritmo da produção de mercadorias. Então a produção manufatureira que havia antes, ela tinha um determinado ritmo, uma escala que, comparado com aquela que a Revolução Industrial coloca em prática, com o processo de mecanização da produção, ela era muito mais lenta. E aí, então, a Revolução Industrial dá um novo ritmo, um novo impulso para o processo de globalização, com novas tecnologias. Então, tanto no âmbito da comunicação como do transporte, por exemplo, o telégrafo, o trem de ferro, que passam, né, a compor também elementos aí das relações, principalmente econômicas, sociais, naquele momento. Depois a gente vai ter, então, a partir do século XX, na virada ali do século XIX para o século XX, já começa a se formar a terceira fase, que seria o capitalismo monopolista de Estado ou financeiro. E aí, então, a gente tem as chamadas segunda e terceiras fases da Revolução Industrial, que vão também contribuir para esse processo. Primeiramente, na chamada segunda fase, quando a gente tem já na América do Norte, não mais na Europa, um novo processo de ganho de produtividade com novas tecnologias que foram colocadas à disposição para a produção industrial. E aí a gente vai ter, então, o surgimento, por exemplo, da energia elétrica e um novo modo de produção dentro da fábrica, um modelo novo, né, que era o chamado modelo fordista de produção. Então, a escala da produção industrial, ela aumenta significativamente, mais uma vez, e aí a gente tem também esse elemento do automóvel surgindo, né, o que vai alterar ainda mais a relação do homem com o espaço e a própria relação da sociedade em si, né, como ela se relacionava. E a terceira, que é marcada pela chamada Revolução Técnico-Científica, já na década de 1970 aproximadamente, quando a gente tem tecnologias que foram desenvolvidas durante o período das duas grandes guerras, né, como, por exemplo, o GPS, o desenvolvimento de aeronaves mais velozes também, que vão contribuir para essa aceleração desses ritmos aí e aumentando, né, o contato aí e a intensificação das trocas entre diferentes pontos do território. Quando eu falo de troca, eu estou falando aí de trocas comerciais, trocas de informação, trocas também de capital, e aí quando a gente fala em capital, nós precisamos lembrar também que não se restringe somente à moeda, mas bens, equipamentos, tudo aquilo que é aplicado no processo produtivo. E também de pessoas. Então, hoje nós conseguimos ter uma relação num prazo muito mais curto do que havia, por exemplo, lá no início do processo, no surgimento do capitalismo, que é onde remonta também aí os primeiros elementos para surgir o processo de globalização. E aí, então, um breve histórico de um período mais recente, né, que é muito significativo, a gente vai ter aí, após a Segunda Guerra Mundial, então, na primeira metade do século XX, a gente tem duas grandes guerras, e após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem conferências entre os líderes dos países que conseguiram, né, derrotar o Estado nazista, o exército do Estado nazista, e eles então vão definir uma nova ordem de paz mundial nessa conferência de Yalta. E aí nós vamos ter na conferência de Potsdam, que já vamos ver uma fotografia dela na sequência também, uma nova configuração, né, da Alemanha, mostrando, né, as principais forças político-econômicas daquele período. Então, a Alemanha ficou dividida entre a Grã-Bretanha, né, representada principalmente pela Inglaterra. Ali nós temos, do lado direito de vocês, nós vamos ter aí Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês. Pelos Estados Unidos da América, no centro, nós temos
Franklin Roosevelt, e nós temos também ali o líder da União Soviética, né, que era o principal bloco dos países socialistas naquele período, que é o Stalin, esse com a farda ali militar. Além deles também a França compondo aí nessa nova divisão territorial da Alemanha. Aqui então as imagens, né, da Conferência de Potsdam, como eu disse, resultou nessa divisão da Alemanha entre os vencedores do conflito da Segunda Guerra, e aí a gente tem então a configuração do que ficou conhecido como um mundo bipolar. E esse mundo, nós já vamos ver na sequência, ficar dividido basicamente entre Estados Unidos, representando os países desenvolvidos, capitalistas, e a União Soviética representando os países socialistas, e além disso, esses o primeiro e segundo mundo, o terceiro mundo que nós já vamos falar também um pouco melhor. Aqui então, uma imagem, né, antes da gente falar melhor dessa questão da bipolarização do mundo, que representa aí o cenário de devastação após o conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, era um cenário em que os trabalhadores, né, vagavam pela Europa em busca de moradia, de empregos, devido a todo o caos, né, todos os danos que foram gerados pelo intenso conflito. Então, aqui rapidamente, só para a gente entender um pouquinho melhor a diferença entre o capitalismo e o socialismo, o capitalismo ele é caracterizado principalmente por ter uma economia de mercado, então as empresas elas disputam, né, no mercado, lançam produtos, inovações para poder concorrer no mercado, a propriedade privada, que é um elemento fundamental também. Então, dentro do capitalismo, a gente tem a propriedade privada da terra e dos bens, né, dos meios de produção, menor participação do Estado na produção, uma vez que a gente tem uma participação expressiva do setor privado, sociedade dividida em classes, então, por exemplo, os proprietários dos meios de produção, que são os donos das fábricas, a classe trabalhadora, que é chamada também de proletariado, o lucro como objetivo principal, e além disso, que não está ali também o trabalho assalariado, que é muito importante, é um elemento fundamental do capitalismo. Do outro lado, no socialismo, a gente vai ter então uma economia planificada, ou seja, o Estado que regula, não é a lei de mercado, como no caso do capitalismo, a estatização dos meios de produção, então além de regular a economia, os meios de produção eles ficam nas mãos do Estado, digamos assim, centralização do Estado na produção, uma vez que ele detém esses meios de produção, sociedade sem divisão de classes, então, na perspectiva teórica, né, a gente tem aí uma sociedade onde não haveria divisão de classes, ou seja, uma sociedade com um maior nível de igualdade entre as pessoas, e o bem-estar social como objetivo principal. Aqui, então, a gente encontra, né, o mapa onde nós vamos observar aí essa divisão desse chamado mundo bipolar no período da chamada Guerra Fria. Aqui nós podemos observar, então, na cor amarela ali, né, vocês podem ver que tem a bandeira, inclusive, dos Estados Unidos da América, e todos os países que estão nessa cor amarela, eles vão compor aí os chamados países capitalistas desenvolvidos. Do outro lado, na cor laranja, né, a gente vai ter ali, com a bandeira também da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando aí os países socialistas, né, o bloco dos países capitalistas, como era chamado. E nessa cor laranja mais clara ali, próximo de um bege, a gente vai ter então os países do chamado terceiro mundo, onde a gente consegue encontrar então principalmente os países localizados no hemisfério sul, tá? Ou nas proximidades. Observem ali a América Latina, que nós já vamos falar daqui a pouco um pouquinho melhor, a África, tá? E alguns países aqui do sul da Ásia. No hemisfério sul, percebam que uma exceção são aqui países da Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia. E nós já vamos entender mais à frente também um pouco melhor a razão disso. Então, o que ocorreu, né, durante esse período aí da chamada Guerra Fria, que é conhecida como uma disputa ideológica entre essas duas grandes potências do capitalismo, Estados Unidos, e do socialismo, União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, em 1947, o Plano Marshall, tá? O que era esse plano? Qual que era o objetivo dele? Era um plano de reconstrução dos países europeus devido ao intenso
as intensas perdas, né, e a devastação que ocorreu nos países envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial. E aí, quem que propôs, né, e colocou em prática esse plano foram os Estados Unidos da América. E é interessante ressaltar que, com essa atitude, né, os Estados Unidos, de certa forma, eles aderem, né, fazem com que os países europeus, de certa forma, criem uma adesão às políticas norte-americanas, né, então criando vínculos aí e, na verdade, numa condição subalterna, digamos assim, os países europeus ficando um tanto quanto reféns das políticas norte-americanas, uma vez que a reconstrução desses países dependia dos recursos que os Estados Unidos da América oferecia. Além disso, nós temos também no mesmo ano a chamada doutrina Truman, que, resumindo aqui, constituiu, né, uma interferência direta nos países da América Latina. Então, desde o México até o Chile, a gente vai ter ali vários casos onde ocorreram golpes de estados e ditaduras militares financiadas pelos Estados Unidos. Para quê? Qual que era a intenção? Manter distante os ideais socialistas, ou seja, manter os mercados desses países abertos para que os produtos norte-americanos pudessem continuar circulando, sendo comercializados nessa região. Além disso, a gente tem também, na sequência, em 1949, a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que era uma organização com fins políticos militares, ou seja, o objetivo dela era criar uma aliança entre os países desenvolvidos capitalistas de proteção mútua, ou seja, dentro dessa disputa ideológica que foi citada anteriormente, uma espécie de uma proteção contra eventuais conflitos que poderiam ocorrer com o bloco socialista. Aí a gente tem, que é importante destacar aqui agora, mas é um assunto que é melhor abordado no 9º ano, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Por que esse assunto é importante? Isso vai dar origem ao que hoje a gente conhece como União Europeia, que é um dos principais blocos econômicos que existe atualmente, que é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Como resposta à criação da OTAN, em 1955, surge o Pacto de Varsóvia, que tinha objetivos semelhantes ao da OTAN, porém era um pacto entre os países do bloco socialista. Então, por exemplo, a União Soviética, junto com a Tchecoslováquia, Iugoslávia e outros países, né, que compunham então o bloco dos países socialistas. Aqui o Tratado de Roma, que é um novo avanço entre o processo de desenvolvimento ali do bloco da União Europeia, que hoje conhecemos, tá? Então aqui ele assume uma conformação já um pouco mais sólida, um pouco mais concreta, digamos assim, né, para chegar ao que hoje ele é a União Europeia. Dando sequência, então, esse mundo bipolar, ele se encerra ao final da chamada Guerra Fria e o que a gente tem, né, lembrando da questão da imagem que nós citamos lá no início da aula, no tema da aula, a gente tem aqui essa imagem muito representativa desse momento histórico, a queda do Muro de Berlim. Lembram que a Alemanha tinha ficado dividida? Pois é, então aqui a gente tem a queda do elemento físico, né, que estava colocado no espaço, que representava então essa divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Então, quando o bloco da União Soviética, que era o principal bloco dos países socialistas, ele vai se diluir, né, ele se desmancha, a gente tem então, digamos assim, uma vitória, né, dos países capitalistas, porque aí a gente vai ter, devido aos avanços da Revolução Técnico-Científica da década de 1970, que já havia citado anteriormente, né, que vão dar origem ao que a gente chama, segundo a teoria do geógrafo Milton Santos, de meio técnico, científico, informacional, ou seja, um meio onde a gente tem a predominância desses elementos da técnica, da ciência e da informação, devido a essas inovações científicas e tecnológicas que hoje estão presentes no nosso dia a dia, a gente vai ter uma desregulamentação de mercados, a abertura de diversos mercados, né, que vai possibilitar a expansão do modo de produção capitalista, das relações capitalistas de produção.
E aí, então, a gente tem uma configuração de um mundo multipolar, que nós já vamos ver também um mapa na sequência para entender um pouquinho melhor. Um exemplo, né, disso são essas duas reformas que ocorrem na Rússia, que era o principal país do bloco soviético, chamadas de Perestroika, que foi uma reforma econômica, e a Glasnost, que foi a abertura política do país para o mundo capitalista, digamos assim. Então, ele era um país socialista, de economia fechada, e com essas duas reformas agora ele passa a fazer parte desse universo do mundo capitalista. Então, a gente tem a formação aí dos blocos econômicos nesse mundo multipolar. Antes disso, vamos observar aqui quais são, né, os principais polos de poder político e econômico no mundo atual. Então, a gente tem ali a área de influência dos Estados Unidos, vocês podem ver a linha, né, tracejada na cor roxa, que mostra essa área de influência. Do outro lado, nós temos a União Europeia, que eu citei, né? Então, pegando ali boa parte do continente europeu, praticamente todo o continente europeu, e o continente africano, parte do Oriente Médio também. E do outro lado, nós temos ali o Japão, tá? É importante destacar que também são duas forças expressivas. Vejam as estrelinhas que nós temos ali na cor azul, representando a China e a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma aliança político-econômica basicamente entre países que faziam parte do bloco socialista da União Soviética. Aqui, então, vamos observar aí alguns dos principais blocos econômicos. Não temos tempo para passar, né, por todos eles, mas, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, o Brasil ele se encontra no Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. E depois vocês pesquisem melhor em casa, a questão a definição, né, dos blocos econômicos, ela tem uma divisão, uma categorização entre zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômico e monetária. E aí depois em casa vocês ficam com essa tarefinha para entender um pouco melhor a configuração aqui da formação, né, desses blocos econômicos. Além disso, é importante mencionar que no caso do Brasil, ele faz parte de um outro grupo de países, que aí não é um bloco econômico, mas que tem também relações político-econômicas, que é o BRICS, que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é o grupo dos principais países emergentes que hoje existe no mundo. Aí, então, um resuminho aqui rápido, a globalização econômica, né, que vai ter aí um caráter da produção, né, produtiva, comercial, tecnológica e financeira. A desregulamentação de mercado que ocorre com o final do bloco socialista soviético, como eu mencionei, aliada a avanços tecnológicos e a aceleração das trocas e circulação de bens, capitais, informação e pessoas, como eu já citei. Dentro desse quadro, né, como consequência disso, a gente tem a nova divisão internacional do trabalho. Então, nós vamos ter espaços com domínio tecnológico e financeiro, basicamente aqueles países desenvolvidos, né, que nós comentamos um pouco lá atrás, espaços com relativa independência financeira e tecnológica, por exemplo, o caso dos BRICS, que eu acabei de mencionar, e espaços com grande dependência financeira e tecnológica. Então, países que têm a economia mais frágil, que dependem muito, né, de recursos financeiros e tecnológicos de outros países. E aí, então, vamos falar um pouquinho melhor aqui da América e da África. Onde que se localizam, né, esses dois continentes, primeiro, para a gente partir para eles. Eu já mencionei rapidamente, mas aqui, então, na cor rosa nós temos a América e na cor verde a África e os demais continentes ali, mas agora nós vamos focar nesses dois, América e África. Aí então nós vamos ter a regionalização do continente americano. Na verdade nós temos duas formas de regionalizar o continente, uma que é a geográfica, né? Ou seja, a América do Norte, composta por Canadá, Estados Unidos e México, a América Central, composta por países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Cuba, dentre outros, e nós temos também a América do Sul, que é onde se encontra o Brasil, Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia, dentre outros países. Aqui, então, nós temos a outra forma de regionalizar a América, no mapa 2, que é a regionalização cultural desse continente. E aí, então, nós temos a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Resumindo aqui, vocês estão vendo a América Anglo-Saxônica ao norte, na cor rosa, e a América Latina na cor verde ao sul. A América Anglo-Saxônica é o local, né, a região onde foi
estabelecido um modelo de colônia de povoamento, ou seja, os colonizadores que chegaram até aquelas terras, eles não tinham a preocupação somente de explorar as suas riquezas, mas também de ocupar, de povoar aquele continente. E aí nós vamos ver que isso hoje resulta num nível de desenvolvimento socioeconômico muito diferente daquele da América Latina, que foi onde ocorreu o modelo de colônia de exploração. Tá? Então, além disso, nós vamos ter também o elemento da língua e outros elementos culturais compondo essa divisão da chamada regionalização cultural da América, ou seja, na América Latina predominam as línguas de origem neolatinas, espanhol e português, enquanto na América anglo-saxônica predomina aí principalmente o inglês e o francês. Aqui nós temos, né, uma consequência desse modelo de colonização praticado na América Latina que eu mencionei para vocês. Então, isso resultou no quê? Numa série de problemas sociais, políticos, econômicos, que colocou esses países numa condição de economias, né, mais frágeis nesse mundo globalizado no contexto que nós temos hoje. E aí, por exemplo, no ano de 2013, né, pegando aqui os dados do Banco Mundial, vocês podem observar que a dívida do Brasil, ela equivalia, né, a cerca de 21% do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto, que, em resumo, é toda a riqueza que é gerada pelo país ao longo do período de um ano. Observem o caso do Peru, que ainda é mais grave, né? Então, 58% de toda a riqueza que esse país gerou naquele ano foi destinada aí para o pagamento de dívidas, para fundos como o FMI, que a gente citou anteriormente. Recursos que poderiam ser investidos, por exemplo, em educação, saúde, transporte público, segurança, lazer, moradia, mas que são utilizados para pagar essas dívidas, né, que esses países acabam adquirindo devido às suas dificuldades internas. Aí nós temos então a África, né? E aí então uma regionalização do continente aqui, rapidinho para a gente entender ele um pouquinho melhor também. Nós temos aí a África Islâmica e a África Subsaariana, ou seja, aquela que está predominantemente ali ao sul do deserto do Saara. Na África Islâmica, nós temos alguns países que compõem a OPEP, que é aquela organização que eu citei anteriormente, como o Egito, a Líbia, que são países que, devido, né, a essa matriz energética que eles dispõem em seu território, eles vão ter, então, PIBs mais elevados do que a média dos países africanos. E aí, então, na África Islâmica, como o próprio nome já diz, vão predominar aí, né, religiões ligadas a essa matriz islâmica, então a religião muçulmana. Já na África subsaariana, a influência do islamismo ela é menor, de modo geral, são países de economia mais frágil, com exceção da África do Sul, que eu citei agora há pouco também, que compõe o BRICS, né, o grupo dos principais países emergentes, junto com o Brasil e outros países. Aí nós vamos ter, então, no caso da África, né, um agravante também, que é o chamado neocolonialismo, que foi o processo de colonização desse continente, além de recordar um pouquinho antes a questão do tráfico negreiro, né, no período da colonização da América, então, os escravos que eram trazidos do continente africano para cá, e essa independência tardia, o processo de colonização e de independência tardio, coloca os países africanos numa situação ainda mais vulnerável, né, de risco social, econômico. Observem, por exemplo, aqui pegando dados aí do PNUD, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU, de 2015, observem que a taxa de mortalidade infantil de menores de 1 ano, em porcentagem, ela vai chegar, no caso de Guiné-Bissau, a 60,3%, ou seja, 60,3% dessas crianças que nascem lá, né, elas vão chegar a óbito dentro desse período de 1 ano. E a esperança de vida média desses países, ela vai ser aí de apenas 55,5 anos de idade. Em países com alto nível de desenvolvimento socioeconômico, como por exemplo Canadá, Dinamarca, para vocês terem uma base de comparação, essa esperança de vida média, ela chega aí na casa dos 80 anos, até passando disso. E aí então, nós observamos que esse mundo globalizado, ele é também fragmentado. O espaço geográfico hoje, apesar de toda essa interligação que há entre os diferentes pontos do território, nós não podemos dizer que ele é totalmente integrado, há uma diferença nisso. Porque esses pontos, apesar de se conectarem, né, eles não vão ter, digamos assim, uma conexão mais profunda, que coloque
em condição de igualdade esses povos e regiões. Nós vamos ver áreas, até mesmo dentro de cidades, de bairros, onde esse conflito existe. Aqui nós temos então, né, a pirâmide da concentração de riqueza, onde 71% da população mundial vai dividir aí apenas 3% de toda a riqueza global. E na outra ponta, né, na ponta de cima, nós observamos que apenas 0,7% da população mundial tem acesso aí a 45% de toda a riqueza. Então observem aí a desigualdade. E aí nós temos os estratos médios ali, né, que estão entre esses dois extremos. Por fim, nós observamos então que esse mundo, né, globalizado e fragmentado, ele se materializa no espaço do nosso cotidiano. Observem, por exemplo, né, esse panorama da desigualdade aí representando a favela de Paraisópolis, em São Paulo, ao lado de um prédio luxuoso, lá na mesma cidade. Então, de um lado a gente tem residências muito simples aí, né, com materiais improvisados, e do outro lado todo luxo ali, né, num condomínio que oferece áreas de lazer para a prática de esporte. Então, observem como o acesso, né, a esses recursos, ele vai se dar de forma distinta até mesmo dentro do ambiente da cidade. Então vamos lá, agora vamos recordar rapidamente aqui o que nós vimos nessa aula. Nós falamos aí do processo de globalização, que vai envolver aí elementos da cultura, elementos sociais, econômicos e políticos da sociedade, que altera a nossa relação com o espaço pela aceleração das trocas, né, comerciais, trocas de informação, os fluxos também de pessoas no território, devido aos avanços tecnológicos que proporcionam essa nova configuração do espaço geográfico. Aí a gente passou pelo período da da bipolarização ainda na Guerra Fria, chegando até a multipolarização, onde nós identificamos, né, os principais polos de poder no mundo atual. Também falamos a respeito do continente americano, a sua regionalização, a diferença que há entre as diferentes regiões do continente americano e também do continente africano, chegando então à questão da fragmentação, ou seja, evidenciando que esse espaço que é globalizado, ele também é fragmentado. E aí só para vocês refletirem, né, será que isso acontece somente na cidade de São Paulo ou nas grandes metrópoles? Será que essa fragmentação, essa desigualdade, ela está presente somente no espaço das grandes metrópoles? Na sua cidade, no seu bairro? Você também não encontra esse tipo de situação? Então, fica aí esse desafio para vocês observarem melhor o espaço que os cercam, analisar melhor esses conceitos e assistam também aí, acompanhem as aulas de língua portuguesa e história para entender um pouquinho melhor dessa relação da construção, né, do processo de globalização, relacionando aí com as imagens do nosso cotidiano. É isso aí, valeu pessoal, se cuidem, um abraço.